Olá, bem-vindos de volta. Achou que não ia mais ter nada sobre o futuro? Achou errado, tal! Hoje nós vamos falar das armaduras de batalha dos tal. E só um agradecimento ali pro pessoal pela toda a colaboração e por ter chego agora nos 400 inscritos aqui no canal. Agradeço a vocês todos pelo apoio e se não fosse por vocês já teria parado há muito tempo. E falando nos tal, porque pelo visto o pessoal adora um comunista espacial, seus comunistas. Então, vamos falar especificamente das suas armaduras de batalha. As armaduras de batalha fazem com que o tal consiga sobreviver mais durante uma luta, carregar armas mais pesadas e ter uma versatilidade que apenas um guerreiro da casta do fogo não teria. E por isso elas são centrais na sua estratégia de causar dano ao inimigo e tentar sobreviver e ter o mínimo de perdas possíveis. E qual é o propósito delas então num campo de batalha? Carregar armas pesadas aonde precisa. Se um inimigo faz uma linha de tanques que tenta atravessar as suas defesas, os tal vão se retirar às unidades vulneráveis e utilizar armaduras de batalha rapidamente para flanquear e tentar encircular esse ataque inimigo. As armaduras de batalha conseguem carregar armas capazes de destruir até cavaleiros imperiais. Os cavaleiros eu tenho que fazer um vídeo sobre eles, mas são um tipo de máquina-deus dos adeptos mecânicos, não do tamanho de uma titã, mais fortes o bastante para comparar com o poder de fogo de qualquer coisa que o Stahl consegue trazer. E, além disso, tanques contra essas coisas são um alvo preferencial delas, porque é um alvo caro, grande, lento e que eles conseguem focar o seu poder de fogo para destruir. Mas também não são ineficientes contra infantaria e alvos menores. Se não fossem essas armaduras de batalha, é provável que os Tals já tivessem sido derrotados, mas como elas complementam as suas estratégias, e por ter uma mobilidade muito boa e permitir a eles um poder de fogo superior, elas são utilizadas até hoje e novos protótipos estão sempre em desenvolvimento, além de updates para os protótipos e updates para as versões mais antigas. E, no caso, os Tal consideram a batalha e a guerra como uma forma de arte. E eles têm muito orgulho de virar um piloto numa dessas. Para te poder virar um piloto, tu vai ter que pelo menos evoluir de rank na casta do fogo. Tem que ser o rank Sácio. Eu não vou nem tentar pronunciar essa linguagem Xena direito, porque eu não consigo. Desculpa, eu não vou falar. E você gosta do Xeno, seu amante de Xeno? Inquisitor, aquele ali, ó, pode levar. Como elas funcionam? Para fazer essas armaduras de combate, os Tal inventaram já desde o início da sua expansão materiais bem resistentes, que eles chamam de Fiotac. É uma tecnologia de pequenos nanocristais que são leves, fáceis de trabalhar e muito resistentes, além de que eles resistem a corrosões ambientais. Então coisas como água, chuva ácida, calor, frio, não vai afetar tanto esse material, o que permite que eles sejam construídos e colocados em qualquer planeta habitável pelos Tal. E como eles conseguem utilizar essas armaduras pesadas foi porque eles desenvolveram e evoluíram uma tecnologia de motores antigravidade que permite que elas fiquem mais leves proporcionalmente e facilite que elas se movimentem e não desabem pelo próprio peso. E eles têm vários tipos de subsistema muito tecnologicamente avançados para os padrões do Império Humano, como multirastreadores, que permite que ele foque em alvos que estão se movendo e múltiplos alvos ao mesmo tempo, absorvedores de recuo, que permite que a arma atire várias vezes no mesmo local, um selo interno para proteção do motorista, isso aqui no Lemon Runs, hein? E mochilas a jato,
Na verdade, eu vou chamar de propulsores a jato daqui para frente, porque não é bem uma mochila, né? É um propulsor. Mochila seria se tu colocasse ela nas costas e voasse por aí. Para uma armadura gigante dessas, acho que é melhor a nomenclatura de propulsor. Em inglês eles chamam de jetpack, mas é a mesma coisa no final. E eles também têm um filtro que eu achei interessante trazer, que é chamado Black Sun. Esses filtros, eles permitem uma visibilidade muito grande na luminosidade baixa, além de que coisas como granadas de flash que fariam você ficar cego, se tu tá usando uma dessas, vai te proteger. É bem cara e bem tecnológica. Nós, seres humanos, inventamos a lanterna e os óculos escuros, que fazem a mesma coisa, muito mais barato. Os tal são noob aqui, não vão durar muito tempo. Ai, ai. Mas eu não sei se você já percebeu que eu tenho um leve viés para os seres humanos. Eu não curto muito os alienígenas, mas tudo bem. E a nomenclatura? Falando em viés para os seres humanos, a nomenclatura dessas armaduras de batalha é a nomenclatura imperial. Eles geralmente utilizam o número 15, seguido de uma classificação de 1 a 9, pelo tamanho e o estágio de desenvolvimento que está essas armaduras de batalha, sendo 1 as mais leves e 9 as mais pesadas. E se elas têm alguma função especial, tipo as stealth, que são as de camuflagem, elas vão ter uma nomenclatura extra depois desse primeiro número. E os Tal chamam ela de Herexvra, que quer dizer assim, uma tradução literal da linguagem do Tal, armadura de batalha de um homem só, mas também pode ser chamada como manto ou capa do herói. É a mesma tradução, tá tudo certo, não tem problema. E no caso, porque eles valorizam ela assim como uma coisa de honra. Somente, como eu falei, os guerreiros da Casta do Fogo veterano é que têm o direito de pilotar uma dessas. E todos os soldados de fogo são equipados com uma armadura. Então eu vim trazer essa armadura básica para comparar com as armaduras de energia, que seria essas armaduras de batalha dos Tal. Elas também são feitas de uma camada de fio tac, que é aquele material duro e resistente, externa. E na parte interna, eles têm uma camada mais maleável, que permite uma boa mobilidade e um conforto, mas ela também absorve e distribui o impacto de projéteis ou coisas contusas. Então, uma granada de fragmentação ou coisa assim, provavelmente pode incapacitar, mas talvez salve a vida do Tal estar usando essa armadura para depois da batalha ele poder ser resgatado. Eles têm um capacete que permite colocar vários upgrades também na parte da visão e do rastreamento do inimigo. E a armadura deles é mais resistente no ombro esquerdo, porque pela tática e treinamento deles, eles se abaixam e utilizam o ombro esquerdo na frente para proteger. Então, quando tu atira neles e eles estão em cobertura, tu vai provavelmente só ter a visão ali dessa placa mais resistente do ombro esquerdo. Então, o melhor é atirar neles do lado direito ou na cabeça, meu caro guarda. E esses materiais que são feitos nessas armaduras, eles são retardantes de fogo. Eles não impedem e não são totalmente Poxa, me fugiu a palavra para inflamáveis. É inflamáveis, isso. Eles não são inflamáveis, mas eles retardam a combustão e eles também são resistentes a ácidos e coisas corrosivas. Então, assim, se eles têm que passar um pântano do Nurgle, provavelmente as perninhas deles vão secar, mas eles vão aguentar alguns segundinhos a mais por causa da sua armadura. E essas armaduras são bem mais leves que o plastil, que seria o padrão imperial das armaduras que você provavelmente vai usar. Então, essa é a armadura básica dos soldados de fogo, feita tanto para preservar a sua mobilidade, quanto dar a ele uma proteção significativa nos seus pontos vitais. E agora, sim, as armaduras de combate. A Stealth Suit, ou roupa de camuflagem, é uma das mais leves, mas mais úteis para os Tal. Elas fazem o quê?
eles têm um sensor de camuflagem que impede vários detectores, um sistema de camuflagem, perdão, que impede a detecção delas a olho nu ou com vários tipos de radares e sensores, o que permite que eles se infiltrem atrás das linhas inimigas e ataquem alvos de oportunidade. Coisas como transporte de munições, eles lançam um míssil e explode tudo. Coisas como um depósito de comida, eles colocam um explosivo incendiário e queima tudo. Coisas como uma ponte, quando tem um transporte passando, eles detonam a ponte. Quando tem uma unidade que está fora de combate ou despreparada, eles cercam e tentam matar essa unidade. Eles também apresentam ameaças fantasmas. Às vezes eles se unem em um ponto atrás das linhas inimigas para te considerar que tem uma formação lá, e quando tu manda reforço para eliminar, eles desapareceram e se espalharam para vários lugares. Eles podem operar em conjunto ou separados, como um lobo solitário, independente do seu esquadrão, que no caso, o esquadrão dos Tal é chamado Hunter Cadra. E a versão mais atualizada é essa 1525. 15, no caso, em números romanos é o XV, eu vou chamar sempre de 15. Então, o 2 é para dizer que ela não é tão pesada, e mesmo não sendo tão pesada, ela carrega armas suficientemente poderosas para o que ela precisa fazer, e os seus pilotos já são treinados para evitar combates que eles não podem ganhar, e eles vão sempre atacar assim estrategicamente e tentar preservar a própria vida. E aqui tem uma frase de um comandante do Tal que eu achei interessante para te entender como eles pensam. Lance uma emboscada não para matar, mas sim para conquistar a iniciativa, e assim venceremos a guerra. Então é para isso que eles servem, para impedir o inimigo de se movimentar livremente e para não dar a eles nenhuma trégua, nenhum ponto seguro para descansar, e para você acabar descoordenando ou atrasando o seu inimigo. Quero ver fazer isso aí com os tiranídeos. Boa sorte! No caso, as armaduras de crise. As armaduras de crise, a XV8, olha, como elas ganharam esse nome, pode ter sido porque foi quando eles desenvolveram essa armadura quando eles encontraram os orcs, a primeira vez nas esferas de expansão do seu império. Então é possível que eles tenham feito elas como uma resposta para os orcs, porque como um orc responde a um inimigo? Construindo maior, mais forte, big chuta e batendo com força. Então eles fizeram algo em resposta a isso. Mais armadura e mais poder de fogo. Olha só, até os Tal aprenderam com os nossos pele verde aqui. E elas são de uma estatura relativamente baixa, o que permite a elas facilidade em cobertura. E eles possuem propulsores a jatos, que também permite uma mobilidade mais rápida no campo de batalha. E eles têm vários upgrades que podem ser feitos, porque essas aqui são a principal feita pelos Tal desde um tempo muito antigo. E a casta da Terra, que são os construtores, já são muito acostumados a fazer essas coisas em grande velocidade. E mesmo assim, elas permitem vários upgrades e armas novas, o que faz elas ficarem em dia com as atualizações e as outras armaduras de combate. As 1588. Essa aqui seria Broadside, o nome em inglês. Broadside é aquele tiro lateral dos navios de guerra antigos, os Men of War, ou os navios de linha, como eu preferi chamar, e é aqueles tiros laterais. Então, a tradução de broad quer dizer largo, side quer dizer lado, então seria lado largo ou lado maior. Então eu vou preferir chamar elas aqui em português armaduras do tiro largo, que acho que fica mais bonito, mas poderia ser armaduras do lado largo, que é ruim de falar e trava a língua, então tiro largo eu acho mais bonitinho de comentar. Se você conhece algum nome mais bonito para tradução em português, fique à vontade aí para botar nos comentários que eu vou ler. E essas armaduras, elas são mais pesadas, no caso como um pele verde falaria aqui, Mochuta Armor. Eles têm mais
poder de fogo e mais armadura. Então, eu acredito que essas armaduras são feitas para responder aos orcs. Não pode ser, porque tu simplesmente deu um upgrade na arma e na armadura. Então, elas utilizam armas Twin Linked. Twin Linked seria gêmeos conectados. As armas delas, os dois braços, apoiam num ponto específico e as suas armas nas costas também. Então elas conseguem todas as armas atirar num ponto único, utilizando uma rudimentar inteligência artificial para focar todo num ponto só. E além de que eles também são equipados, se precisar, com sistemas de mísseis inteligentes efetivos contra inimigos numerosos. Essas armaduras ajudaram os Tau a eliminar os tiranídeos, porque com esse poder de fogo maior, até os Biotitans, que são as criaturas maiores dos tiranídeos, vão sangrar bastante, permitindo que eles matassem as criaturas de Sinapse e mudando o rumo da guerra. E aqui tem uma frase de um guarda imperial que sobreviveu a um conflito com os Tau, que no começo da frase, eu só botei o final aqui, mas ele diz: nossos tanques foram inúteis pela misericórdia do imperador. As suas armas furaram a nossa armadura como se fosse papel. Tudo que eu pude ver foram traços do fogo da onde os projéteis incendiaram o ar. E é isso mesmo, eles são feitos para penetrar alvos grandes e coisas maiores, e o seu poder de fogo permite isso, mas eles sacrificam a mobilidade das outras armaduras. Só que às vezes assim, a resposta para a violência é mais violência, e os Taus descobriram isso com essas armaduras 1588. Agora, as 1504 Riptide. Riptide quer dizer correnteza. Essas armaduras elas têm o dobro do tamanho das 15.8 e 10 no caso que é mais pesada que todas as já vistas. E o que elas fazem? Elas utilizam um reator muito moderno para os Tau, que é um reator Nova. Esse reator Nova, ele utiliza matéria negra. É um tipo de combustível ainda em fase de desenvolvimento para os Tau, e ele tem um certo risco para o piloto de emitir radiação, e se ele utiliza ela ao máximo da sua capacidade, esse reator pode liberar uma radiação fervente e matar o piloto, ou reduzir muito a sua vida. Então, os pilotos que utilizam essas armaduras, eles são honrados, eles são os mais veteranos e com um nível maior que os outros. Eles são classificados como os Chasvre da casta do fogo, e eles se sacrificam pelo bem maior. Então isso faz deles ser um honrado entre os Tau. E apesar do tamanho enorme, eles são equipados também com propulsores a jato, porque esse reator Nova consegue permitir uma energia enorme, incluindo para a mobilidade a jato dessas coisas. Então elas são grandes e rápidas. O único problema é o preço, e como eu falei, se você é o piloto disso aqui, é possível que a sua vida vai ser muito reduzida ou você pode morrer. E aí você pode estar pensando aqui: eu já vi isso aí antes, naquele filme Pacific Rim. Fortes inspirações dos Gundam ali do Japão. Os Tau têm várias inspirações nas coisas japonesas. Então sim, robôs gigantes. É isso aí, eles têm. E por último, as 1502. O que é uma 1502? Por que 0? Tu não falou que do 1 era o menor tamanho? 0 é porque essa armadura é apenas para os pilotos dos veículos aéreos dos Tau, que permite que eles se comuniquem melhor com os veículos, e como o Tau não tem assim a resistência física de um ser humano, acredito que ela também deve dar uma amenizadinha na força G para manobras na atmosfera. E
permitindo a melhor interação do seu piloto com o veículo. Porque não sei se você já ouviu aquela história de quando um homem entra no carro, o carro é meio que uma extensão do nosso corpo. Ninguém fala isso dos Tau. Então, os Tau, quando eles entram no veículo, essa armadura dá a eles várias sinalizações e ajuda ele a controlar o ambiente ao redor. Então seria meio que um detector de estacionamento para o Tau, só que além de detectar o estacionamento, também detecta o inimigo, a posição, a velocidade, as condições climáticas e várias outras coisas, facilitando muito a vida do piloto. E, como eu falei, ela não é uma armadura de combate em si, ela é mais para facilitar a pilotagem dos veículos Tau. E antes de terminar, eu só queria passar por cima aqui, porque eu acho que os drones dos Tau merecem o seu próprio vídeo. Mas os drones, tu pode ver que várias dessas armaduras são acompanhadas de drones. Os drones auxiliam na parte da mira, nas armaduras de camuflagem, elas ajudam a fazer uma ilusão onde elas estão. Elas ajudam também os Tau a manter como é que eu vou dizer, não é paz mental, mas elas são companheiras dos Tau. Então, tu vai conversando com a drone e a drone te responde e te dá palavras de tranquilidade e do bem maior. Então, você fica mais calmo, mais tranquilo, e não é raro os Tau dessas armaduras de combate que ficam muito tempo com esses drones terem uma certa afeição pela sua armadura e pela sua inteligência artificial, porque elas falam o que o Tau quer ouvir. E aguardem, Tau, continuem investindo e melhorando na sua inteligência artificial. Vamos ver onde isso vai dar. Ai, ai. Então, é isso que eu queria trazer hoje vocês sobre os nossos mirtilos comunistas espaciais. Espero que tenham entendido um pouco mais sobre o arsenal disponível a eles. Eu não comentei ali, mas eu botei nos slides, que eles utilizam nessas armaduras também armas rail. Armas rail, no caso, seria trilho em português. São armas que utilizam o eletromagnetismo para acelerar a munição em uma velocidade bem alta. Essas armas rail estão em protótipo na vida real. Os Estados Unidos tentou botar umas em alguns navios. Olha, é bem legal. Procurem isso no YouTube, é divertido de entender. Porque se um dia a gente for enfrentar um alienígena, eu prefiro ter essas armas do meu lado do que contra mim. Mas ainda é um protótipo e tem muito que desenvolver. E outra coisa também interessante é que os Tau utilizam rifles de plasma e vários mísseis que são teleguiados com um radar inteligente, um posicionamento de mira, guiado também pelas drones. Mas é isso, vejo vocês na próxima, tudo de bom, não debandem para os Tau e apenas o Imperador protege.